Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui para que possamos recontar a sua história, a sua trajetória e principalmente mostrar sobre a sua situação econômica e financeira com base no balanço do primeiro trimestre de 2023. Até porque ainda não saiu o balanço do segundo trimestre. Então, estamos aqui no aguardo aí a partir do dia 20 de julho, aproximadamente, né? Vai começar a sair uma leva de balanço. Aí nós vamos começar a trazer também os balanços do segundo trimestre. Mas, por enquanto, o que nós temos em mãos aqui, as últimas informações, são do primeiro trimestre. E vamos falar hoje da Profarma SA, distribuidora de medicamentos, aí, que é uma empresa bastante significativa dentro do seu setor aqui no Brasil. E até porque a Profarma já havia passado aqui pelo canal, por isso que estamos retratando novamente, trazendo novamente, recontando, né, um pouquinho da história, atendendo aos pedidos aqui dos nossos inscritos. Do meu amigo Valdenei Augusto. Ô Valdenei, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Profarma foi o Fernando Lopes, grande Fernando Lopes também. Uma honra ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, Fernando. Também a Gil Games também conosco aqui sugerindo a Profarma. Muito obrigado de coração. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aqui. Mas caso também queiram participar, é muito fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falar em repartir conhecimentos, no dia 4 de agosto agora, já estamos praticamente fechando as inscrições para o nosso curso de Valuation, onde você vai poder aprender como fazer o valuation de uma empresa e, consequentemente, também de uma ação, através do fluxo de caixa descontado, a projeção futura da empresa, o valuation por múltiplos, também o valor intrínseco baseado em Graham, tudo isso aí você vai poder aprender no nosso curso de Valuation online, na sexta-feira do dia 4 de agosto, das 19 até as 22 horas, 3 horinhas de curso com material de apoio e com muita interatividade, já que será um curso presencial, porém à distância. Então, espero vocês. E para se inscrever é fácil, basta me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp que eu lhe encaminho a ficha de inscrição e essas são já as últimas vagas. Estou esperando vocês. Não percam essa oportunidade. E o preço? Apenas R$40. Apenas R$40 para 3 horinhas de curso sobre valuation, onde a gente vai trocar muitas informações. Mas vamos falar então da Profarma. A Profarma que tem uma história maravilhosa, uma história de empreendedorismo que começa em 1961 através de Manuel Biermarker. E aí o que acontece? Manuel Biermarker resolve empreender e resolve montar uma distribuidora, uma pequena distribuidora de medicamentos no Rio de Janeiro. Tá? Mas para isso precisa capital, precisa dinheiro. Só que para montar essa distribuidora, ele acabou vendendo uma geladeira e ele tinha lá um casal de cachorrinhos também. E aí apareceu um interessado querendo saber dos cachorrinhos, se ele vendia. E aí ele acabou vendendo também um casal de cachorrinhos para poder montar a sua empresa, né? Então, olha o desprendimento do Manuel Biermarker ali, né? Do sacrifício todo que é para montar uma empresa. E aí começa aquela pequena distribuidora de medicamentos atendendo ali as farmácias da Zona Norte e da Zona Sul do Rio de Janeiro. E essa distribuidora, aos pouquinhos, ela vai crescendo e vai atendendo uma quantidade maior de clientes. E a partir da década de 70, ele começa a fazer parceria com laboratórios, né, com indústrias farmacêuticas, para poder ganhar um pouquinho mais de força para avançar ainda mais no processo de distribuição. E a partir dali, então, a distribuidora Profarma começa um processo todo de crescimento, já montando o seu primeiro CD. Na sequência, já começa a atuar também em outros estados, e aí monta também o CD no Nordeste, já começa a atender também a região do Nordeste. E com isso vai ampliando, até que chega no ano de 2006, quando nós estamos ali vivendo o auge já de uma economia que começou a bombar aqui no Brasil, aí ele faz o IPO e aí transforma a Profarma numa sociedade anônima de capital aberto. E a partir dali começa o crescimento. Mas nisso tudo, quem entra para ajudar o Manuel é o seu filho, o Sami Biermarker, passa a ajudar o pai em todo esse processo e vai assumindo também o controle da empresa no processo ali de crescimento da Profarma.
Com isso, a Profarma começa a crescer, comprando daí também uma outra distribuidora no estado de São Paulo e depois, na sequência, no Rio Grande do Sul também, e começa a ampliar a sua participação para todo o Brasil. Mas daí, na sequência, o que acontece? Precisa também, até numa questão de distribuição, abrir as portas de varejos. E aí eles começam a comprar algumas redes de farmácia. No ano de 2013, eles compram a Drogas Mil e daí na sequência também a Farmalife e daí na sequência também a Tamoio. E aí monta sua pequena, ou pequena não, até significativa rede de varejo também na parte da distribuição de medicamentos. No ano de 2016, daí eles juntam todas essas empresas num grupo chamado Demil, né? A Demil, que daí na sequência em 2020, ela é desmembrada, né? Essa Demil ela é desmembrada da Profarma e passa a ter uma vida própria, tanto que faz o IPO no ano de 2020 e passa a ter uma vida própria. Tanto é que a Demil a gente também já analisou aqui no canal. E aí, com isso, a empresa ela vai crescendo e vai ampliando a sua participação por todo o Brasil. Hoje, todo o grupo Profarma conta com mais de 14 centros de distribuição espalhados pelo Brasil e tem mais de 7 mil colaboradores trabalhando dentro do grupo Profarma. Mas para que possamos entender como que está a situação da empresa, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro trimestre de 2023. E através dos números, vamos entender o que é a Profarma. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Profarma S.A. referentes a 2019, 2020, 21, 22 e também agora do primeiro trimestre de 2023, que como falei anteriormente, o balanço da Profarma do segundo trimestre ainda não saiu, então estamos trazendo aqui as últimas informações. E para que possamos entender o que é a Profarma através dos seus números, vamos começar lá pelo ano de 2019. Esse total de ativo aqui é tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, todos os bens, todos os direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, 3 bilhões 183 milhões de reais lá em 2019. Grande parte desse valor, ou a maior parte, sempre vai estar aqui, ó, no capital de giro, ativo circulante. E por que capital de giro? Porque são os recursos que fazem a movimentação de toda essa estrutura física justamente para produzir a receita e os resultados da empresa. E esse capital de giro totalizava lá em 2019 2 bilhões e 95 milhões de reais, uma representatividade de 65,8% de tudo aquilo que a empresa possuía. Sendo que desse capital de giro, 225 milhões era dinheiro, que está em caixa, banco, aplicação, 553 milhões em contas a receber e 897 milhões nos estoques da empresa. Já os outros créditos, geralmente nós temos aqui os tributos a recuperar e outros valores que a empresa possa receber que não são tão significativos e não são tão expressivos em relação a tudo aquilo que movimenta a empresa. Já chegando em 2020, a Profarma pula para 3 bilhões 761 milhões de reais, com aumento no capital de giro, que agora totaliza 2 bilhões 484 milhões. O volume de dinheiro em caixa aumenta para 371 milhões, aumenta o contas a receber para 761 milhões e também os estoques agora fecham com 903 milhões de reais. Ao chegar 2021, a Profarma agora é de 4 bilhões e 32 milhões. Com 2 bilhões 582 de capital de giro, reduz o volume de dinheiro em caixa para 188, porém aumenta o contas a receber para 831 milhões e aumenta os estoques que agora passam de 1 bilhão de reais. Chegando em 2022, a Profarma dá mais um passo, 4 bilhões 364 milhões de reais. E desse valor aqui, o capital de giro passa a ter agora 2 bilhões 980 milhões, com 68,3% de representatividade. O volume de caixa praticamente estável aqui em 183 milhões, aumenta o contas a receber para 1 bilhão e 43 e aumenta os estoques para 1 bilhão 235 milhões de reais. Chegando em março, 3 meses depois, a Profarma agora é de 4 bilhões 796 milhões, com o capital de giro de 3.421. 167 milhões é a posição de caixa, 1 bilhão 121 o contas a receber e 1 bilhão 540 os estoques da Profarma agora em março de 2023. Então repare que a Profarma ela vem num crescimento, 3.100, 3.700, 4 bi, 4.300,
4.796, e esse crescimento ele corre principalmente aqui no capital de giro, 2.095, 2.484, 2.582, 2.980, 3.421. Reparem que a empresa ela não tem a preocupação de manter um caixa elevado. O que a empresa procura fazer ao longo do tempo, e que os números nos mostram, é justamente vir aumentando os estoques de 897 para 903, para 1 bilhão e 84, para 1 285, 1 235 e para 1 bilhão 540. E com esse aumento de estoques, a ideia o que é? É aumentar as vendas e gerar mais contas a receber, que se transforma em dinheiro, que do dinheiro vira estoque, por isso que esse grupo aqui é chamado de capital de giro. Então, os investimentos, tudo aquilo que a empresa vem fazendo, vem justamente no sentido de aumentar a sua estrutura de vendas, que daqui a pouquinho nós vamos ver lá na DRE como que isso vem se comportando. Mas para que ela possa crescer, ela precisa ter dinheiro, e o dinheiro ele vem de dois caminhos: do capital de terceiros, que é o endividamento, e do capital próprio, que é o patrimônio líquido. Lá em 2019, ela utilizava 2 bilhões 178 milhões de capitais de terceiros, o que era equivalente a 68,4%. Já em 2019, esse capital de terceiros passou a ser de 2 bilhões 325 milhões, porém o peso dele passou a ser de apenas 61,8%. Chegando em 2021, aí o capital de terceiros passou a ser de 2 bilhões 557, toda a dívida da empresa, com peso de 63,4%. 2022, o endividamento aumenta para 2 bilhões 854, com 65,4%. E fecha agora março com uma dívida total de 3 bilhões 293, com 68,7%. Então reparem que esse crescimento aqui se dá muito justamente através da utilização de capital de terceiros, porém o nível do capital de terceiros ele está praticamente igual ao que era lá no ano de 2019, com 68,4% e agora 68,7%. Bom, esse crescimento todo, como mostrei para vocês, ele tem que gerar resultados. E esses resultados eles são vistos aonde? Aqui na DRE, demonstração de resultados do exercício. E o que a DRE nos mostra? O quanto a empresa vende, o quanto ela gasta na parte de custo, na parte de despesa, na parte de resultado financeiro e impostos, e quanto que sobra líquido. Lá em 2019, a Profarma gerou um faturamento de 4 bilhões 801. Em 2020, 5 bilhões 481. Em 2021, 6 bilhões 413. Em 2022, 7 bilhões 816. E agora, em 3 meses do ano, acumula 2 bilhões e 23, projetando aí um faturamento de pelo menos 8 bilhões e 100, 8 bilhões e 200 para 2023. Então, todo aquele crescimento que a gente viu há pouco dos estoques está gerando resultados aqui em termos de venda. Porém, mais importante do que aumentar a venda, tem que ter o lucro, que é essa linha de baixo aqui. Em 2019, o lucro da Profarma foi de apenas 11 milhões 978 e a margem 0,2%. Então, quer dizer, de tudo aquilo que ela vende, 84,6% é custo do produto. 14,1% é a despesa de toda a operação da empresa. Aí ela tem uma despesa financeira de 0,8%, uma despesa com impostos aqui de 0,2%, e ela trabalhava lá em 2019 com uma margem líquida de apenas 0,2%. No ano de 2020, o lucro foi para 61.797, com uma margem líquida de 1,1%. Em 2021, o lucro foi para 79.113, com uma margem líquida de 1,2%. Em 2022, o lucro de 85 milhões e 40 mil, com uma margem líquida de 1,1%. E esse ano, apesar desse crescimento de faturamento, vem trabalhando aqui com um pequeno prejuízo de 5 milhões 612 mil. E esse prejuízo aqui, olhando aqui pela DRE, nós já vamos observar que o custo que era de 84 foi para 86, 85, 85, 85,8, uma pequena elevação nos custos. E as despesas, 14,1, 11,7, 12,1, 11,5 e 12,7. Aumenta a despesa operacional. E com o aumento da despesa operacional, aí naturalmente reduz a margem e, consequentemente, também acaba gerando esse prejuízo aqui. Portanto, a margem negativa de 0,3%, como a gente vai ver daqui a pouquinho nos demais indicadores.
Mas vamos trazer aqui como que está a situação financeira da Profarma com base nessa comparação de todos esses exercícios analisados aqui. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, se ela tem dinheiro para pagar as dívidas dela, ele sai com 1,02, vai para 1,16, 1,13, permanece estável em 1,13 e 1,12. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,12. Paga e sobra um pouquinho, tranquilo. Então quer dizer, uma empresa que não tem problemas financeiros. Já a liquidez corrente mede apenas o curto prazo, o dia a dia. Ela consegue pagar suas dívidas no dia a dia. Para cada R$1 de dívida, ela dispõe de R$1,33 lá em 2019. Sobe para 1,61, cai para 1,50, 1,52 e agora cai para 1,38. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$1,38. Paga e sobra. Não muito, né? Mas sobra. É uma empresa que não tem problemas financeiros. É uma empresa que está bem controladinha financeiramente. Já o endividamento, ele mostra o quê? Qual é o tamanho da dívida em relação ao patrimônio da empresa. E essa dívida ela sai com 68,4 lá em 2019, 61,8 em 2020, 63,40 em 2021, 65,40 em 2022 e agora em março 68,6%. Então repare que a dívida ela cai ao longo do período e daí volta a subir e agora volta ao mesmo patamar que era lá no ano de 2019. A margem líquida, como a gente analisou há pouco, que é o 0,2% lá em 2019, sobe para 1,13, 1,2, 1,1 e agora a margem vem sendo negativa de 0,28%. E essa margem é exatamente esses números que eu havia apresentado aqui ao final da DRE. Já a rentabilidade do ativo é o lucro que a empresa tem em relação a tudo aquilo que foi investido. Para vocês terem uma noção, é assim, no ativo aqui, todo esse ativo que nós vemos aqui, é tudo aquilo que foi investido na empresa com a utilização de capital próprio de terceiros. Ao investir 3 bilhões e 183, quanto que foi gerado de ganho? Foi gerado de ganho 11.978. Portanto, a rentabilidade do ativo de 0,38%. No ano seguinte, sobe para 1,64, 1,96, 1,95 e agora esse ano ela vem sendo negativa até em função do prejuízo. Então, em relação a tudo aquilo que foi investido na empresa, quanto que ela conseguiu gerar de ganho? No ano de 2022, 1,95%. Já a rentabilidade do PL, ela é a rentabilidade do acionista. E aonde que aparece o acionista aqui? Aqui, no patrimônio líquido. Então, isso aqui é dinheiro do acionista. O acionista tendo 1 bilhão e 4 dentro da empresa, quanto que ele ganhou? Ganhou 11 milhões 978 mil, o que dá uma rentabilidade de apenas 1,19. Em 2020, 4,3. Em 2021, 5,4 e agora 5,6 em 2022. Desconsideramos aqui 2023 porque está um valor proporcional e esses índices, geralmente a gente analisa eles anualizados. Então, 5,6%, o que os acionistas ganharam em 2022. Nesses demais indicadores que eu trago para vocês aqui, valor patrimonial da ação. Uma ação da Profarma vale patrimonialmente R$ 9,57. Hoje você compra uma ação da Profarma por R$ 3,75. Então vejo que a ação hoje ela é vendida por um valor bem menor do que o que ela vale. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,39, mostrando que as ações da Profarma são vendidas com deságio de 41%. Lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, ela apresentou um lucro de 0,66 centavos. Então, 66 centavos de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade da ação de 17,60%. Por 17,60%. Né? Mas e por que ela é bem maior do que a rentabilidade do PL? Porque a rentabilidade do PL é o lucro em relação ao valor patrimonial e a rentabilidade da ação é o lucro em relação ao valor de mercado. Como o valor de mercado é bem menor, então a rentabilidade do acionista, por esse parâmetro, acaba sendo bem maior. Em 2022, a Profarma distribuiu, ou vai distribuir agora, em 2023, 17 centavos por ação com base no lucro de 2022. Relação preço/lucro 5,68, isso quer dizer que ao comprarmos uma ação da Profarma por R$ 3,75
e mantivemos um ganho de 66 centavos por ação, nós vamos levar 5,68 anos para ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 17,41% das ações são negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da Profarma é de 100%. Isso quer dizer que se a Profarma for vendida, será garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento a ser dado para os majoritários. E também trago aqui para vocês esse gráfico extraído lá do Google, mostrando para vocês aqui como que vem se comportando o valor das ações da Profarma nos últimos 5 anos. Reparem que é uma ação que ela passa por muita turbulência. Ela começa aqui praticamente com R$ 5,80 lá no ano de 2018 e durante 2018 ela cai, entra 2019 aqui passando por algumas oscilações, chegando a bater aqui em um pouquinho menos de R$ 4,00. Porém, quando vai chegando 2020, a ação dispara. E ao disparar, ela passa ali de R$ 7,00. Ao chegar nesse melhor valor, aí nós temos a pandemia. E aí a ação despenca, caindo ali para praticamente R$ 3,30. Passa o susto inicial da pandemia, a ação ela dispara novamente e vai lá para a faixa dos R$ 7,00. Cai daí na sequência e volta aqui para o patamar de R$ 4,90, R$ 5,00. Sobe novamente e aí ela vai passando por diversas oscilações durante o ano de 2021. Só que a partir de 2021 a gente vê ali toda uma tendência de queda, onde ela novamente beira lá os R$ 3,00, chega no final de 2022, sobe um pouquinho ali para cima de 4, cai novamente, bate nos R$ 3,00 e agora ela vem ali no processo de recuperação, culminando agora com uma cotação de R$ 3,75 nesse último dia 21 de julho, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Profarma SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Profarma SA, no ramo de distribuição de medicamentos e agora também com toda a parte de varejo, através de uma empresa que pertence, né, à Profarma, que é a D1000, então é uma empresa aí que vem crescendo e começa dentro de um empreendedorismo, né? E aí, quando eu falo para vocês da construção e de repartição de conhecimentos, um país, para se desenvolver, ele precisa de educação. É através da educação que a gente consegue desenvolver o país. E nesse processo de educação, eu quero fazer aqui uma homenagem ao Valdeci Duarte, lá do Rio Branco do Acre, que ele é escritor e também um produtor cultural, que vem fazendo um trabalho social maravilhoso em Rio Branco, no Acre, e toda aquela região do Acre ali, através da cultura, levando e distribuindo livros e contando histórias, né, justamente para as pessoas mais carentes ali, para que possam ter contato com a cultura, com a educação, para a formação de pessoas com um nível cada vez melhor, para que a gente possa melhorar o Brasil. Então quero deixar aqui meu grande abraço e minha homenagem a Valdeci Duarte nesse processo cultural e social maravilhoso que ele vem desenvolvendo lá na região norte do Brasil. Valdeci, são pessoas como você que o Brasil precisa, que levem justamente esse conhecimento, levem cultura, levem educação para mais gente, para que a gente possa transformar esse país aqui num país cada vez melhor, porque um país ele só se desenvolve através da educação. E o canal Cerozegrafo aqui homenageia você, Valdeci Duarte. Parabéns aí pela sua iniciativa. E quem quiser colaborar também nesse projeto do Valdeci Duarte, pode mandar uma mensagem aqui para nós, que nós colocamos você em contato com o Valdeci Duarte para você também participar desse processo de construção e de repartição de conhecimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.